Olá, meu nome é Guilherme Moraes, eu sou aluno de mestrado da URGS e vou apresentar o trabalho cujo título é Estabilidade transitória de sistemas de distribuição ativos com recursos energéticos distribuídos, um estudo de caso. Também são autores deste trabalho Mariana Resner, professora da URGS, Maicon Ramos, também professor da URGS, e Yunis Mohamed, aluno de pós-doutorado da URGS. Bom, com relação à contextualização do problema, recentemente o conceito tradicional de grandes usinas centralizadas, distantes dos grandes centros, vem dando espaço às gerações descentralizadas, menores e próximas aos centros de cargas. Assim, com o crescimento da inserção de novas fontes renováveis, como energia eólica, energia solar, energia hídrica, o sistema elétrico ele tem constantemente se modificado, assim como a sua dinâmica. Desta forma, estudar a dinâmica do sistema elétrico de potência frente à inserção de conversores eletrônicos se torna fundamental para avaliar a estabilidade do sistema elétrico. Além disso, o surgimento de novas tecnologias é de tamanha relevância que o próprio I3E divulgou um relatório no início deste ano, trazendo então novos e classificações quanto à estabilidade diante desses conversores. Bom, dessa forma, os objetivos deste trabalho, então, são avaliar os impactos no comportamento dinâmico do sistema causados pela integração das GDs, né, no caso, a geração distribuídas, e aperfeiçoar, dentro do possível, procedimentos relacionados à conexão de GDs nas distribuidoras. Bom, aqui, então, eu trago o sistema base, né, o sistema utilizado nas simulações, é o modelo do I3E de 34 nós. Ele é um sistema que opera, então, na tensão de 24,9 kV, 60 Hz. É um sistema majoritariamente trifásico, mas possui algumas linhas monofásicas e bifásicas, e é um sistema desbalanceado. E esse sistema, portanto, foi simulado no programa Power Factory da DeepSilent, que é um software conhecido, conceituado nessa área de simulações de análise de sistemas de potência. E aqui, então, eu destaco, então, as GDs que foram conectadas nos sistemas, né? A gente tem um gerador síncrono e 4 PVs, 4 usinas fotovoltaicas. Bom, falando um pouquinho, então, do modelo do gerador síncrono, este modelo, então, é um modelo de uma PCH, de uma pequena central hidrelétrica, cuja potência nominal, então, é de aproximadamente 13 MVA, opera na tensão de 13,8 kV, ele opera com controle de tensão e é um gerador de polos salientes. Com relação, então, aos reguladores, o regulador de velocidade, então, ele representa justamente, então, uma máquina hídrica, né? O modelo, então, utilizado é do modelo base do I3E, e o sistema de excitação, então, utilizado também é o modelo do I3E, é o DC2A. E aqui à direita, então, nós temos o diagrama de blocos de cada regulador. Com relação, então, ao modelo da PV, da usina fotovoltaica, o modelo utilizado, então, é o modelo fornecido pelo próprio software, pela própria DigSilent, que representa um conversor conectado ao grid e à célula fotovoltaica. A potência nominal, então, é de 500 kVA cada uma das usinas. Opera na tensão de 400 volts e ele opera, então, com controle de P e Q, né? No nosso caso, foi utilizado, então, um fator de potência unitário. Então, aqui nós temos nessa tabela os principais parâmetros utilizados neste modelo. Bom, quanto aos cenários simulados, foram 4 ao todo. O primeiro caso, então, foi um curto-circuito trifásico aplicado na barra 800, que é a barra do alimentador, né, a barra que representa a concessionária, para os níveis de cargas de 100%, 120%, 140% e 160% da nominal. Para o segundo caso, então, foi aplicado um curto trifásico na barra 800, né, a barra do alimentador, e o ilhamento através da abertura do disjuntor B1, considerando carga nominal de 100%. Para o terceiro caso, então, foi aplicado um curto-circuito trifásico aplicado na barra 800 para um novo despacho de potência do gerador síncrono e das PVs, considerando uma carga nominal de 100%. E por fim, então, o quarto caso, foi aplicado um curto-circuito monofásico à terra na barra 838, seguido da operação do religador automático entre as barras 858 e 834, considerando carga nominal de 100%. Bom, quanto aos critérios de estabilidade utilizados, então,
foi utilizado como referência o trabalho do Edson Madruga, onde o ângulo deve ser inferior ao ângulo crítico, o ângulo do rotor, né? A variação de potência ela deve ser inferior a 50% da potência nominal da máquina. A tensão transitória, então, ela deve ficar entre 0,8 e 1,1 PU em até 10 segundos. A tensão em regime ela deve ficar, então, entre 0,95 e 1,05 PU. A frequência transitória, então, entre 56,5 e 66 Hz em até 30 segundos. E em regime permanente, entre 59,9 e 60,1 Hz. Bom, para essa apresentação, então, eu vou apresentar o quarto caso, né? Em função da limitação do tempo, não tem como apresentar os demais casos. Só para relembrar, então, este caso, então, os eventos são um curto fase terra na barra 838 no instante de 2,7 segundos. Após 300 milissegundos, então, essa falta ela é eliminada. E no mesmo instante de tempo, no tempo de 3 segundos, o religador ele abre. E após 1 segundo, então, o religador ocorre o refechamento do religador, no instante de 4 segundos. Bom, aqui então eu trago as respostas no terminal do gerador síncrono para diferentes quantidades de GPVs conectadas no sistema. Então aqui nós temos o gráfico da tensão. A gente percebe então que no instante de 2,7 há um afundamento na tensão em decorrência do curto aplicado na barra, um curto fase terra, certo? E após 300 milissegundos, então a gente vê uma sobretensão em função justamente da eliminação da falta e da abertura do religador, né? O que acontece? A carga jussante do religador, ela com a abertura do religador, ela acaba sendo desligada, né? Desconectada do grid, é um ilhamento daquele bloco de cargas. Então, no instante de 4 segundos, quando o religador ocorre o seu refechamento novamente, a gente vê, então, uma subtensão em função da inclusão deste bloco de cargas. Analisando as quantidades de PVs conectadas, a gente vê que quanto maior o número de PVs conectadas, menor, em termos de magnitude, é a variação. No entanto, a gente percebe que as respostas são bastante próximas. Aqui, então, a gente tem o gráfico da frequência, onde se pode ver que não há uma grande variação em termos de magnitude e as respostas são bastante próximas. A gente só vê que há uma oscilação maior no instante de 4 segundos, que é justamente o refechamento do religador, né, que é a conexão do bloco de cargas que tinha sido aberto. Bom, aqui a gente tem o gráfico da potência ativa, né? O gerador síncrono ele operava com um despacho de 1.500 kW, então a gente vê que após os eventos ele permanece com a geração de 1.500 kW, e com relação então às respostas a gente percebe uma similaridade nas respostas. No entanto, da mesma forma que no caso do gráfico da tensão, a gente vê que a magnitude é menor quanto maior for o número de PVs conectadas. Bom, com relação ao gráfico da potência reativa, o que se percebe é que quando com a conexão das PVs, há uma mudança no perfil de tensão do sistema. Como se pode constatar isso? Quando não há PV conectada no sistema, no gráfico azul, o gerador síncrono está injetando potência reativa no sistema. No entanto, com a inserção das PVs, o gerador síncrono ele passa a consumir reativo no sistema. Por quê? As PVs elas passam a contribuir com potência ativa no sistema, há uma mudança no perfil de tensão, e como o gerador síncrono ele está regulando tensão, ele passa a consumir reativo para compensar esse efeito. Aqui o gráfico então do ângulo do rotor, né? A gente percebe que há uma oscilação durante os eventos, mas após as oscilações, o ângulo retorna para o seu ponto de origem, ao qual se encontrava antes do evento. Bom, o que eu tinha previsto para apresentar hoje era isso. Eu agradeço a presença de todos e deixo aqui os nossos contatos para caso alguém tenha interesse em entrar em contato conosco. Aqui estão os e-mails. Muito obrigado.